E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar a aula. Seguinte, recado importante. Dessa vez eu não vou gravar um vídeo com a correção dos dois exercícios, os exercícios 5 e 6. Eu só vou subir o PDF com a correção, tá bom? Porque hoje nós vamos começar uma matéria nova. Hoje nós vamos começar a movimentação de estoques. É a preparação para a gente ir para a segunda fase do balanço patrimonial, tá bom, pessoal? A movimentação de estoque é seguinte: vocês já repararam que todos os exercícios de balanço patrimonial que a gente fez, a gente só está organizando a empresa, estruturando, comprando os bens, os ativos da empresa? Então, agora nós vamos para a próxima fase, que a gente vai começar a trabalhar com uma empresa viva, no qual ela compra e vende mercadorias. Então, para ir para essa fase, para essa segunda fase do nosso trabalho, nós precisamos conseguir controlar o nosso estoque, a compra e venda de mercadorias. Existem, né, algumas formas de fazer esse controle. As formas mais comuns, as mais conhecidas, são a PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, o EPS, último que entra, primeiro que sai, e o custo médio ponderado. O PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, e o custo médio ponderado são aceitos para os registros contábeis. O EPS, último que entra, primeiro que sai, não é aceito. Tá? Esse controle físico da coisa, né, nós estamos falando de três formas de controle contábil. Juridicamente, o EPS não é aceito porque dá divergência na hora de apuração de impostos, tal. A gente não precisa entrar em detalhes nisso, que nós não vamos estudar o EPS. Mas explicando, né? O PEPS e o EPS são movimentações físicas, além de contábeis. O PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, vocês já devem ter visto isso no supermercado. Quando o repositor vai colocar a mercadoria na gôndola, na prateleira, o que ele faz? Ele pega todas as que já estão lá e puxa para frente. Pega as antigas e coloca atrás. Então ele está fazendo o sistema PEPS. O primeiro que entrou, o primeiro que estava na prateleira, tem que ser o primeiro a sair. Põe para frente. Por que é feito isso no físico? No físico é tratado dessa forma porque desse jeito os produtos com data de validade mais próxima do vencimento ficam na frente. Então os clientes compram, levam aquilo para casa e os com a data mais antiga fica atrás. Você já deve também procurar isso, né? Na hora que pega lá na prateleira, olhar de trás, que está com a data de vencimento mais distante, né? Então essa é a movimentação física. Existe uma planilha que nós vamos aprender hoje de fazer o controle também da mercadoria que entra e sai do nosso estoque, tá bom? Então esse é a movimentação PEPS, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Muito usado na movimentação física para produtos perecíveis, porque daí você controla aquele fluxo do que está mais próximo para vencer e o que está mais longe. O que está mais longe você segura para vender depois, né? Despacha logo aqueles produtos com a data de vencimento mais próxima para uma segurança na gestão do estoque. O sistema UEPS, último que entra, o primeiro que sai, em termos de movimentação física do estoque, ele é mais eficiente, porque você imagina o repositor, ele gasta um tempo puxando toda a mercadoria para frente para depois colocar outra atrás, não é? Se ele não precisasse puxar essa mercadoria para frente, ele chega e já coloca tudo na prateleira, do jeito que está, seria muito mais rápido. Então isso muitas vezes é usado, essa movimentação física, porque ela ganha tempo. E ela é usada para produtos não perecíveis, que tanto faz a ordem que está ali, porque o negócio não vai estragar mesmo, ou para produtos com giro extremamente alto, que toda hora que você vai lá na prateleira, a prateleira está vazia. Então você pode repor do jeito que for, tá?
Eu estou dando esses exemplos do supermercado porque eu acredito que vocês já tenham visto, mas dentro de um estoque de uma empresa, de um almoxarifado da empresa, de um armazém da empresa, também funciona dessas duas formas. Produtos como estocagem de vidro, vidro não é perecível, usa o EPS porque é mais rápido a movimentação. Já no segmento industrial, de todos os outros produtos que são perecíveis, eles usam o sistema PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, tá bom? E aí tem o terceiro que eu falei para vocês, que é o custo médio ponderado, que é uma ferramenta que não usa movimentação física. A movimentação física dos produtos podem ser PEPS ou EPS, do jeito que a empresa achar melhor dentro da sua estratégia, mas contabilmente é uma metodologia na qual nós vamos recalculando de acordo com a movimentação de estoque, a entrada e a saída de mercadorias, qual é o custo médio dessa mercadoria. Por quê? Por exemplo, eu posso trabalhar numa loja de pneus. Aí, eu sou o comprador da loja. Aí eu compro uma remessa de pneus e o custo desses pneus está saindo para mim cada um a R$160. Comprei uma remessa. Aí eu vou comprar uma segunda remessa e aí teve um aumento no preço. E eu comprei a R$180. E eu tenho lá no meu estoque pneus de 160 e pneus de 180. Só que eu coloquei tudo lá, é tudo igual aqueles pneus ali. Na hora que eu for vender, na hora que eu for contabilizar a minha venda, eu uso 80 ou 60? Existe uma ferramenta, um método, no qual a gente tira uma média. Não adianta simplesmente somar 180 com 160, soma e divide por 2, a minha média é R$170, o custo dos pneus. Não dá para fazer isso porque o volume de pneus comprado das duas vezes pode variar e isso vai alterar a média, o custo médio desses produtos. Por que eu preciso ter esse controle nos lançamentos? Um motivo muito simples, O próximo passo que nós vamos dar aqui na aula de contabilidade, nós vamos começar a apurar o lucro e o prejuízo das nossas empresas. Então, a gente precisa saber, quando a gente vai vender uma mercadoria, quanto aquela mercadoria custou para a empresa, para a gente poder calcular se a empresa teve lucro ou prejuízo com as transações. Tá? Contabilmente, é válido o controle pelo sistema PEPS e pelo sistema de custo médio ponderado. Porém, nós vamos estudar só de custo médio ponderado, que é o mais usual, tá bom? E por conta do que eu já disse, nós estamos fazendo um curso técnico em contabilidade, vocês não estão num curso de contabilidade propriamente dito. Então, a gente vai ter que ser mais objetivo, já que se usa mais o custo médio ponderado, nós vamos aprender o custo médio ponderado, tá bom? E nós vamos aprender a usar a tabela de controle físico do estoque, onde eu controlo quantas unidades entraram, quantas unidades saíram dentro do meu estoque, tá? E faço também o controle contábil do dinheiro. Vocês lembram, que a gente já falou sobre isso, que tudo na contabilidade é levado em consideração o seu valor financeiro. Quantos móveis eu tenho dentro da minha empresa? O que me interessa é o valor desses móveis. Quantas máquinas? Não, o que interessa são o valor dessas máquinas, Essa é a prioridade. Mas o estoque, por ser uma das contas mais importantes dentro do balanço patrimonial, ela tem esses recursos, essas ferramentas para um controle mais específico, um controle do inventário do estoque. Tá? Vocês já pararam para reparar, por exemplo, você entra dentro de um grande supermercado. Vocês já repararam que talvez a quantidade de mercadoria que seja movimentada ali em um mês seja muito superior do que toda aquela infraestrutura instalada em termos financeiros, Que o quanto é movimentado dentro de uma unidade de supermercado é muito mais valioso do que as estruturas de
prateleiras, freezers, geladeiras e outros equipamentos? Então, o estoque é uma das contas mais importantes, por isso ele vai ter aqui uma aula só sobre o controle do estoque, tá bom? Ele é tão importante que surgiram até as técnicas do just-in-time, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que a entrega na hora certa para tentar evitar acúmulo de estoque, porque é muito dinheiro parado no estoque. Então a gente precisa saber controlar. Então nós vamos ver agora uma sequência de lançamentos, como a gente faz lá no balanço patrimonial que vocês estão acostumados, só que só lançamentos de compra e venda de mercadoria. Como é que nós fazemos esse controle planilhado? Tudo bem? Então vamos lá, turma. Essa daqui é a planilha de controle físico de estoques, tá? Existem muitas empresas que ainda fazem o seu controle de estoque manualmente. Hoje em dia, a maioria das empresas já tem softwares que fazem esse controle, tá? Que já é só registrar a entrada e a saída das mercadorias via sistema. Vocês já devem ter visto isso em supermercados, por exemplo, que chega um pallet todo plastificado, né? A gente chama de estrechado, todo plastificado com uma grande etiqueta com código de barras ou QR Code dentro de um pallet só. Então, o cara que recebe no estoque faz a leitura daquele código de barras ou QR Code e dá entrada naquela quantidade total de mercadorias que tem no pallet. Depois, aquelas mercadorias vão sendo dando baixa, né, em um supermercado, né, vai dando baixa em um supermercado, lá na frente de caixa. Toda vez que o produto é passado no caixa eletrônico, ele é tirado do estoque. Tá? O sistema que controla isso é um sistema igual a essa planilha, é essa mesma lógica dessa planilha. E algumas empresas, né, de porte menor ainda usa um controle físico desse, tá bom? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma, vamos olhar aqui, ó, essa empresa de calçados, no dia 10 de fevereiro, comprou 100 unidades de sapatilha a R$ 25,00 cada. Como é que a gente lança? A gente lança isso na planilha da seguinte forma, anota aqui na data, que no campo descrição a gente só vai colocar compra, mas na prática, o que vai nesse campo descrição? Vai se é uma compra de mercadoria, quem é o fornecedor, o lote, porque se der algum problema, né, nós somos uma loja. Se o cliente compra um produto e está com problema, a gente repassa para o fornecedor e a gente tem que saber quem foi o fornecedor. Então tem o lote, fornecedor, data de validade dos produtos, então número de nota fiscal, então uma série de informações vão aqui. Mas como a gente está aprendendo o mecanismo, a gente vai se limitar a colocar compra. Aí foi uma entrada de mercadoria, certo? Nós compramos 100 unidades. Então a gente anota na planilha, entrada, 100 unidades, R$ 25,00 cada. Então nós recebemos um total de R$ 2.500 em mercadorias, que são 100 mercadorias. Até então, né, os nossos controles, os nossos estoques eram só valores, né? Todos os outros exercícios que nós fizemos já era o valor direto. Aqui não. Aqui nós estamos trabalhando com essa informação conjunta. Quantas unidades nós compramos e o valor dela para descobrir o valor total, certo? Então, eu já sei. Qual é o saldo? Terminou o dia 10. Qual é o saldo do meu estoque? Eu só comprei 100 unidades e não vendi nada. Então, o saldo do meu estoque continua sendo 100 unidades. Há um custo médio de R$ 25,00, tendo um valor total no meu estoque de R$ 2.500. Tá? Assim eu faço na planilha de controle de estoques. E no meu razonete, como é que eu faço? Eu debito 2.500. Qual foi a origem desses 2.500? Né? Aqui no lançamento não consta porque nesse momento não interessa para a gente.
Mas como a gente viu, se for pagamento à vista, a gente tira da conta banco. Se for financiado, a gente tira esse valor, né? A gente acredita esse valor, né? Dá a origem desse valor na conta fornecedores. Tá joia? Coloca aqui. Próximo lançamento. Lançamento do dia 6. Lançamento B. No dia 14, foram compradas mais 200 unidades de sapatilhas, no valor de R$ 32,50 cada sapatilha. Então, vamos lá. Como a gente faz esse lançamento? Nós colocamos, né, a data, a descrição, mais outra compra. Dessa vez, 200 unidades a R$ 32,50. Então, é um total de 6.500. Só que agora, ó, prestem atenção. A gente já tinha 100 unidades no estoque. Recebemos mais 200. Como é que nós vamos fazer? A gente já tinha 100. Recebemos agora mais 200. Então, o custo médio do nosso estoque vai mudar, porque eu tenho dois custos, né? 25 e 32,5. E eu tenho duas quantidades diferentes aqui, né? 100 e 200. Como é que eu descubro o novo custo médio de mercadorias do estoque? Eu faço a soma do total que eu tenho investido no meu estoque. Esse total aqui, pessoal, é o valor de cada lote. Eu comprei 2 lotes. Eu comprei um lote de 100 calçados, paguei 2.500. Comprei outro lote de 200, paguei 6.500. Eu quero saber qual é o custo médio. Não pode somar o 25 com 32,5 e dividir por 2, porque vai dar errado. Vai dar uma média de 28,75. Isso está errado, tá? Então, isso aqui está errado. Então, como eu cheguei nesses 30 mil? Eu peguei o 9.000 e dividi por 300. Aí eu cheguei a um custo médio da nossa sapatilha de R$30. Tá? Falei, professor, mas esse negócio está esquisito. Falei, não tá, é igual o balanço. No primeiro vocês acham esquisito, depois vocês começam a entender a lógica. Tá? Eu estou controlando aqui essa planilha para eu controlar um produto só da minha empresa. No caso, estou controlando o custo das sapatilhas, certo? Então, recapitulando, compramos 100 unidades a R$25 cada, totalizando 2.500. Depois eu comprei mais 200 unidades a R$32.500, totalizando 6.500. Então, para eu descobrir o custo médio, já que eu tenho dois custos, na hora de vender, eu preciso saber quanto custou cada sapatilha para eu poder apurar o meu lucro. Então, aqui eu estou fazendo esse controle. E como eu chego nesse custo médio? Eu somo o total investido, divido pelo total de unidades. Eu descubro meu custo médio. Tá bom? Agora nós vamos fazer uma operação inversa, o lançamento C aqui. Lançamento C, nós vamos vender 120 unidades. Tá? 120 unidades. Então, eu faço o lançamento aqui. Esqueci de um detalhe importante. Esse lançamento aqui é uma entrada no estoque, então ele também entra no razonete próprio do estoque. A origem, da onde que a gente creditou para poder debitar no estoque, é a mesma história. Aqui não está escrito se foi pagamento à vista ou se foi parcelado, né? Se o fornecedor deu prazo para a gente. Mas normalmente são essas as origens. Tá? Ou a gente pagou à vista a mercadoria ou o fornecedor deu um prazo para a gente. Então a origem ou é caixa ou é fornecedor. Tá bom? Então, próximo passo é o lançamento das vendas. Eu vendi 120 unidades, já que a minha loja já está funcionando. Então, eu registro, dia 16/2, venda, a mesma coisa.
Aí tem a nota fiscal de venda, o número da nota fiscal de venda, o lote do produto, né? Todas as informações completas. Mas vamos para a mecânica da coisa. Eu tinha 300 unidades em estoque. Eu tirei 120, né, que eu estou falando aqui, ó, da saída. Coloquei até em cor diferente, no azul. Eu tirei 120 unidades para entregar para o meu cliente. Tá? Cada unidade custa R$30. Não é aqui, ó, meu custo médio são R$30? Então eu coloco aqui, R$30. Repito. Então, se eu vendi 120 unidades a R$30 cada unidade, qual o valor total de mercadorias que eu estou tirando do meu estoque? Eu estou tirando R$3.600 do meu estoque. Tá? Porque eu vou tirar, porque eu fiz essa venda e vou entregar para o meu cliente. Então, coloco aqui no campo saída. Tá? Então, se eu tinha 300, tirei 120, me sobrou 180. Se eu tinha R$9.000 em estoque, eu tirei R$3.600 em estoque, me sobrou 5.400, tá bom? Então, o saldo final do meu estoque é esse. Professor, por que que aqui mudou os valores e aqui não mudou? Ficou 30 mesmo. Simples, gente, porque eu descobri o valor médio do meu estoque. Tanto faz as peças que eu vou pegar lá, tanto faz as sapatilhas. As minhas sapatilhas, apesar de eu ter pago 25 e 32,5, na realidade, considerando o montante, elas me custam R$30. Então, na hora de tirar essa mercadoria do estoque, eu considero o valor de R$30. Tá? Então, tinha 300, tirei 120, sobrou 180. Tinha 9.000, tirei 3.600, sobrou 5.400. O custo médio continuou o mesmo, porque eu não comprei nada. Tá bom? Agora vamos para o próximo, né? Se no razonete de estoques a entrada de mercadoria acontece pelo débito, a saída das mercadorias acontece pelo crédito. É igual a movimentação da conta caixa, da conta banco, né? Que o dinheiro é colocado na conta pelo lado do débito e retirado pelo lado do crédito. O estoque é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai creditar na hora que a gente sai, né? Com essa mercadoria para entregar para o cliente, para realizar a venda, né? Para a gente ganhar dinheiro. Então, a gente tem que tirar essa mercadoria. Para tirar a mercadoria, a gente tira pelo lado do crédito. A gente credita essa mercadoria, né? E a gente tira ela daqui e vai enfiar onde? Tem um razonete próprio chamado custo da mercadoria vendida. Que é isso aqui, ó, o custo da mercadoria vendida nessa transação de 120 sapatilhas são R$3.600. Então, eu tiro daqui e coloco na conta clientes, que é a conta CMV, custo da mercadoria vendida. Então, eu tiro do estoque e entrego para o cliente, que é representado pela conta de custo da mercadoria vendida. Mais para frente, nós vamos entrar em maiores detalhes com essa conta aí. Mas, por enquanto, a gente precisa entender como é que funciona a mecânica aqui da planilha. Tá bom? Então, esse é o saldo. Vamos para o lançamento D, onde a gente comprou mais 70 unidades no valor de R$20. Então, coloco dia 20, compra 70 unidades a R$20. Então, eu tenho mais R$1.400 de mercadoria. Qual é o procedimento agora? Eu tenho um saldo, que eu tenho um custo médio, que são R$30. Eu preciso que esse custo agora seja recalculado, porque eu vou misturar essas 70 unidades com essas 180 que eu já tinha. Então, como é que eu faço? Copio de novo o saldo anterior, os 180, copio o custo, copio o valor, as unidades e o valor financeiro. Agora, eu pego essa nova
esse novo lote de sapatilhas, coloco aqui embaixo para fazer a somatória. Aí o mesmo esquema do anterior. Eu somo os 5.400 com o 1.400 e tenho um valor total no estoque em sapatilhas de R$ 6.800 em estoque. Eu tinha 180 sapatilhas, agora eu comprei mais 70, eu tenho um total de 250 sapatilhas. Se eu pego 5.800 e divido por 250, eu vou ter o valor de 27.200. Esse aqui é o novo custo médio das minhas sapatilhas. Observem que anteriormente o custo médio era 30. Como a gente colocou algumas sapatilhas a 20, né, o custo médio diminuiu. Tá? E conforme eu falei, não adianta somar os dois e dividir por 2. Somar 30 com 20, que dá 50, e dividido por 2, dá 25, aí é o custo médio. Não. Por que que não dá certo? Porque o número de calçados em cada um dos valores é diferente. Por isso que se chama custo médio ponderado. Então, nós estamos ponderando, relativizando essa média. Tá bom? Então, é isso. Agora, nosso estoque, 250 sapatos, a um custo médio de R$ 27,20 cada, totalizando um investimento em estoque da ordem de R$ 6.800. Então, como é que eu lanço no Razonete Stock? É uma compra, é uma entrada? Então, eu coloco aqui, né? Vamos supor que veio à vista, 1.400 à vista. Então, a gente credita 1.400 da conta banco e debita 1.400 na conta estoque. Tá bom? Então, agora, vamos para o último lançamento, que é outra venda. Então, dia 25, uma venda. Aqui ó, na área de saída, eu coloco 100 unidades, que é o que eu vendi. 27,20, que é o meu custo médio atual. 27,20. Então, eu tirei do meu estoque 100 unidades no valor de 2.720. Quanto que sobra? Eu tinha 250, tirei 100, sobrou 150. Eu tinha 6.800, tirei 2.720, sobra 4.080. Então, terminei de fazer todos os lançamentos. No final do mês de fevereiro, eu tenho 4.080 no meu saldo de estoque. Tá bom? E aqui no Razonete, como é que funciona? Eu fiz mais uma venda de 100 nesse valor, 2.720. Então, eu tiro esse valor daqui do estoque e jogo lá para a conta CMV, custo da mercadoria vendida. Tá? Então, eu tiro daqui, eu credito do estoque e debito na conta custo da mercadoria vendida, que vai ser uma conta que vai servir para eu apurar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Tá bom? E agora, como é que eu fecho o Razonete? É aquela forminha tradicional que vocês conhecem. Eu somo todos os débitos, né? Somo todas as entradas no estoque, somo todos os créditos, que são as saídas de estoque, e aí eu vou descobrir o saldo do meu estoque, que por coincidência da vida é exatamente o mesmo valor. Tá? Então, vocês entenderam que aqui no Razonete estoque, ele é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Só que aqui a gente só está fazendo o controle do dinheiro, do quanto que entrou em valores financeiros no nosso estoque e o quanto nós retiramos em valores financeiros do nosso estoque e quanto que sobrou em termos financeiros. Já essa planilha maior nos permite controlar as unidades. Ó, nós temos 150 sapatilhas no estoque. Então, é essa a função. Nós precisamos apurar esses itens aqui ó, da saída, esses dois principais aqui, ó, que nós colocamos aqui nas saídas das mercadorias do estoque, né? Saídas de mercadorias aí, porque para a gente apurar se a empresa teve lucro ou prejuízo, o
que nós precisamos saber, né? O quanto a empresa faturou, menos tudo que ela gastou. E o estoque é um gasto, né? A gente está tirando essa mercadoria para entregar para o cliente. Então, a gente precisa saber quanto que custou. É aquela história simples que eu sempre falo, né? Lá do cara que vende água no farol. O cara está vendendo, ele precisa saber quanto custou tudo aquilo para ele tirar do quanto ele faturou, né? Ele tem o faturamento menos o custo, para ele saber se deu lucro ou prejuízo. É a mesma coisa aqui, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu sei que da primeira vez parece confuso. Vocês vão ter que assistir esse vídeo mais uma vez, tá? E esse vídeo aqui, vocês tentem imaginar o seguinte. Quem fica com essa planilha na mão, vocês já viram lá no fundo do supermercado que sempre tem uma portinha que dá acesso para o estoque, né? Então, tem um cara lá que está com uma planilha dessa, controlando tudo que entra lá dentro daquela parte do fundo e tudo que sai daquela parte do fundo. Ele usa uma planilha como essa. Em empresas que tem o almoxarifado, né, que é algum controle, é um pequeno armazém, um pequeno depósito, um estoque de materiais para o uso ali do dia a dia, eles também usam essa planilha. Então, eles ficam lá, dando entrada na mercadoria, que é a compra, e dando saída da mercadoria, que é a venda, e fazendo esse controle para saber exatamente o quanto tem no estoque em termos financeiros e em termos de unidades. Tudo bem? Então, vou passar uma lista de exercícios para vocês aí. Meu plantão de dúvida para o pessoal do técnico é na sexta-feira à tarde. Espero que vocês não tenham dúvidas, tá? Mas quem tiver dúvida, eu vou estar lá esperando para a gente bater aquele papo, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem, máscara na cara, com o nariz dentro e álcool gel na mão, tá bom? Fiquem com Deus aí, pessoal.